tempo demora para uma mulher desinflamar? Depende do nível que ela tá, né? Do que ela usa de coisas no corpo, do que ela come, se ela tá com excesso de peso ou não, porque quanto mais a gente tem gordura no nosso corpo, a gordura por si só, ela já gera inflamação. Mas a grande questão é que tudo isso que a gente passa, que a gente come, que o nosso corpo não utiliza, tipo o chumbo da maquiagem, a gente fala que isso é xenoestrógeno. A gente não sabe utilizar isso. O que acontece? Essas coisiquinhas que a gente passa e que a gente bebe, elas têm uma afinidade muito grande por gordura. Então, se eu tenho um tecido adiposo muito grande, eu sou aquela pessoa que eu armazeno ainda mais toxina no meu corpo. Entende? Então, isso vai depender de como tá esse metabolismo. Mas para vocês terem uma noção, normalmente a gente pede que a mulher se prepare para engravidar com pelo menos uns 3 meses, 6 meses de antecedência. Mas o que você fez? Você parou de lavar a cabeça com shampoo? Eu vou te falar o que eu fiz. Ah, então vamos lá. Porque aí, você falou, igual, terminando a linha de raciocínio com relação ao tempo que isso vai demorar, porque, não sei se vocês sabem, mas um ciclo de produção de óvulo e de espermatozoide, ele demora 3 meses. Então, esse óvulo que eu estou liberando na minha ovulação hoje, esse óvulo que você está aí na sua casa liberando na sua ovulação hoje, ele começou a ser produzido há 3 meses atrás. Então, 3 meses que eu já mude o meu estilo de vida, minha alimentação, né, as toxinas, eu já tenho uma resposta melhor para aquele óvulo. 6 meses, melhor ainda. 8 meses, e assim vai, né? Melhor ainda. Mas o que eu fiz, né, na prática? Passei a comer comida de verdade. Porque tem muita coisa que a gente vê que é sem glúten, sem nada, né? É diet light, sem glúten, lactose, e é tudo industrializado. E a gente é o quê? Enganado pela indústria de alimentos, no final das contas. Né? Então, você comer comida. Arroz, feijão, legume, verdura, bastante verdura. As pessoas não jantam, a gente tem que jantar, a gente tem que comer legume e verdura, a gente tem que comer de 2 a 3 opções de vegetais, de legumes no almoço, na janta, comer de 3 a 5 porções de frutas ao dia. E eu comecei a trabalhar também, além da nutrição, com a medicina chinesa. De 3 a 5 porções de frutas, é isso que você tá falando? De 3 a 5 porções de frutas, pelo menos de 5 a 6 variedades diferentes de legumes ao longo do dia. As pessoas precisam cozinhar com azeite, as pessoas precisam usar tempero da horta, da avó, salsinha, cebolinha, coentro, né? Que esses temperos, por exemplo, o coentro ajuda a diminuir o seu chumbo da maquiagem. Ele faz detox de metal, por exemplo. Então é bem importante a gente utilizar alimentos que fazem isso. Brócolis, couve-flor, né? O repolho, que são alimentos sulfurados que a gente fala, são ricos em enxofres. Eles ajudam a fazer detox, eles melhoram a glutationa, que é a enzima que faz detox no nosso fígado. Então eu comecei a pegar e colocar em prática aquilo que eu já entendia da nutrição. Mas para isso, sabe? Então comecei a criar estratégias nutricionais para que o meu corpo limpasse isso. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso melhorando o intestino. Eu preciso de um intestino bom para fazer detox. Porque aonde que vai tudo que eu começo a limpar? Fezes. Fezes. Exatamente. Eu preciso de um fígado bom. Porque o fígado é o responsável por converter aquilo tudo que tem afinidade por gordura para ter afinidade por água, que a gente fala de composto lipossolúvel com composto hidrossolúvel. Porque só vai sair no xixi e nas fezes aquilo que foi hidrossolúvel. Então, a gente precisa de um fígado bom. E aí eu comecei a usar suplementação que melhorasse o meu detox para fígado, suplementação que melhorasse o meu intestino. Essa suplementação o quê? Vitaminas? Vitaminas. Aí vai depender do que tá, por exemplo, né, do que tá naqueles exames, né? E aí, por exemplo, cada patologia, a gente tem fitoterapia, né, ervas para ela ou suplementos para ela. Por exemplo, no meu caso, eu também tenho endometriose. Então, assim, a gente tem suplementos mais específicos para endometriose, como o resveratrol, a quercetina, né? O chá verde, que é bem interessante. Então, eu comecei a associar aquilo que fazia bem para mim. Dentro da minha consulta, por exemplo, eu associo aquilo que vai fazer bem de acordo com aquele diagnóstico, aquele histórico daquela clínica, daquela paciente, entendeu? Um outro ponto também, eu tinha muita cólica. E as mulheres têm muita cólica e acham que é normal. E ter cólica não é normal. Nossa, eu tinha muita. Meu Deus, eu vomitava de dor dentro do ônibus. Ter cólica é normal? Cólica? Eu achava que era normal. Não, e muitos profissionais falam, né, que cólica é normal, né? A gente vê ainda muitos profissionais da área da ginecologia falando. E não é. Cólica é predominância estrogênica, cólica é corpo inflamado. Cólica significa que o estrogênio que você usou para ovular, né, para expressar o seu endométrio, ele precisa ser mandado embora, ele está sendo reabsorvido no seu intestino. Então, eu preciso de um intestino que tenha bactérias boas para absorver as coisas boas e mandar o que a gente não precisa embora. Então, assim, eu comecei a fazer isso comigo. Comecei a trocar os meus produtos? Comecei. E as pessoas acham que é muito mais caro. Gente, meu shampoo
Presta atenção, hein? Meu shampoo, ele tem 1 litro. 1 litro de shampoo custa R$23,90, tá? E ele não tem parabeno, não tem silicone, não tem petrolato, não tem nada. Não tem, é um shampoo que os ingredientes são naturais. Eu passei a fazer isso com o quê? Com o meu protetor solar, com a minha base. E são mais caros? Não são mais caros. Não são mais caros. Hoje, para as minhas pacientes e para as minhas alunas, que hoje eu tenho um programa, um programa que eu ajudo casais a engravidar, né? Porque eu trabalho muito com a internet. E aí, no meu programa, por exemplo, eu dou isso muito esmiuçado. Qual os tipos de marca de shampoo? Porque eu já usei vários, então eu sei. Qual os tipos de marca de sabonete que a gente encontra no mercado? E como que você lê esses rótulos pra gente ter produtos melhores? E ainda ouço que isso é uma bobeira. E eu vou te ser bem honesta. O que a gente precisa fazer para que, de fato, a gente engravide? Né? A mulher que está com dificuldade. Ela precisa de ter os hormônios no lugar. Ela precisa de ter o corpo funcionando. Se eu tô cheia de coisa aqui dentro, tá se ligando onde não deveria, onde o hormônio deveria se ligar. Então eu preciso trocar. Adianta ficar fazendo detox, tomando um monte de suplementação para detox, se eu continuo enfiando um monte de coisa para dentro de mim? Não adianta. Eu preciso diminuir também o que eu passo, o que eu como, porque várias coisas que a gente come também tem vários aditivos, tem vários corantes. Essas coisas não são metabolizadas, elas ficam aqui. Viram lixo dentro porque do Deus, organismo. aqui, quem fez Deus, você acredita em Deus? Muito. Acredita em Deus? Sim. Papai do céu fez a gente. Papai do céu fez a árvore que dá pizza? Não. Fez a árvore que dá chocolate? Não. Então não é pra gente comer isso todo dia, gente. Vamos ser bem honestos. É isso. Não é pra gente comer isso todo dia. Ele fez a árvore que dá o quê? Cenoura, fruta, chuchu, arroz, feijão, fez a vaquinha, fez Batata. batata. É isso que é pra gente comer. Uhum. Aí aí a gente entra muito mais. Por que as pessoas estão adoecendo de maneira geral? Porque o corpo não está usando matéria-prima. Pega um carro. Alguém vai colocar uma gasolina que não é de qualidade? Não. Não. Aí o cara vai lá e faz o seguinte, os homens, né, fazem o seguinte. O que eles fazem? Eles têm um carro limpo, né? Aí bota a gasolina aditivada, mas neles eles botam a gasolina errada. Aí quer que funciona. Aí quer que tenha espermatozoide, porque a gente tem cada vez mais, a gente fala muito das mulheres, mas eu tenho cada vez mais pegado homens que não têm espermatozoide para engravidar a mulher. Por quê? Porque a matéria-prima que tá colocando tá errada. O cara bebe todo final de semana, o cara fuma, né? A adolescência usou droga, maconha, cocaína, né? Come mal, bebe café o dia inteiro, o cara vive à base de pão, arroz e feijão, que atende diariamente isso no consultório. E quer ter espermatozoide? Não vai ter. Como que vai ter? Não vai ter. Então, por que os nossos avós tinham tantos filhos? Essa geração não vai ter. Essa geração não vai ter como ter, Regina, vários filhos. E se a gente não se cuidar, a forma como a gente engravida garante que nós teremos netos ou não. Porque, principalmente se você que está na sua casa engravida de menina, os ovários da sua menina, a reserva ovariana da menina é feito dentro da barriga da mãe na gestação. Sim. Se a mãe não é nutrida, como é que ela vai formar ovário? Como que ela forma testículo desse menino dentro da barriga dela? E aí, a gente descobre, aos 29 anos, que essa mulher não pode engravidar.